entra no carro e o Dark desativa o reino dos pesadelos e ele vai embora e enquanto com o demônio aquele demônio sai correndo dela eu pensamentos o que foi que aconteceu com ele. E eu deixo os meus pensamentos de lado porque já estava na hora de fechar o restaurante. E eu começo a fechar o restaurante. Enquanto com a família da Senju eles tinham chegado na casa deles já era tarde. E ela fala eu vou botar a Yumi e o Izana para dormir porque hoje à noite a gente vai no parque de diversões né? Você prometeu para eles o Dark fala acabei perdendo uma aposta. E o Dark vai para o escritório dele para editar os vídeos do canal de games dele enquanto comigo eu estava andando pelos becos das ruas até que eu passo por um dos territórios do Dark e um membro da gangue do Dark começa a me seguir. E depois de um tempo do membro da gangue do Dark me seguindo eu paro de andar e falo você pode parar de me seguir por favor? E o membro da gangue do Dark fala aqui é território de gangue aqui ninguém passa sem ter permissão e eu falo eu sempre morei por esta região então você pode me deixar em paz. E o membro da gangue do Dark me ataca mas só que eu consigo me defender então eu falo é melhor você parar de me atacar já que o líder da sua gangue é um namorado da minha amiga que eu considero ela minha irmã e o membro da gangue do Dark fala qual das duas? Eu falo como assim? Ele tem duas namoradas? E o membro da gangue do Dark fala sim eu falo essa é nova e o membro da gangue do Dark fala a Gabriela e a Senju eu falo a Tamás só que eu tenho que ir para casa depois a gente resolve isso mas só que o território do Dark começa a ser atacado e um membro da gangue do Dark fala eu falo que tá acontecendo? E o membro da gangue do Dark fala parece que a gangue tá sendo atacada pelo clã dos anjos caídos e eu falo se eu ajudar a vocês lidar com isso você me deixa em paz. E o membro da gangue do Dark fala sim e eu dou um sorriso de lado. E eu falo Jutsu Multiclones das sombras fazendo um exército de clones. E os clones ativam o karma para acabar com os anjos caído mais rápido. O membro da gangue fala parece que o Dark vai gostar de você e os meus clones vão para cima dos anjos caídos e eles começam a dar um pau nos anjos caídos igual vai aparecer aí na tela. E depois de 15 minutos eu e os meus clones acabamos com todos os anjos caídos só brincando. E o membro da gangue fala impressionante você bateu o recorde do líder da terceira divisão da gangue e eu estava em cima de uma pilha de corpos de anjos caídos e eu ia falar alguma coisa para aquele membro da gangue do Dark mas a Senju me liga e um dos membros da gangue do Dark tinha gravado tudo e tinha enviado o vídeo para o Dark. Enquanto comigo eu atendo a ligação e falo oi Senju aconteceu alguma coisa? A Senju fala oi Jigen o meu namorado ele prometeu para os meus filhos que ele ia levar eles para o parque de diversões e eu liguei para perguntar se você quer ir com nós e a Gabriela a segunda namorada dele também vai eu falo eu só vou ir tomar um banho porque aconteceu uma coisa no meio do caminho que me atrapalhou chegar em casa ela fala tá bom tchau e ela desliga o celular e eu desligo o meu celular e eu boto o meu celular no bolso e o membro da gangue do Dark fala você conhece a Senju a namorada do Dark impressionante eu falo ela é a minha amiga de infância e também porque você ficou surpreendido e ele fala a Senju e a Gabriela botam medo no Dark e eu não tô de brincadeira elas duas botam medo nele bom falando ele já quase morreu para a Gabriela eu falo eu entendo ele a Senju já deu um soco em mim que é quase eu já parando em outro país se não fosse um Mugen para mim proteger eu nem sei se eu estaria vivo até hoje o membro aqui à vontade mas eu tenho que falar com o resto da gangue e com o Dark eu falo beleza qualquer coisa só falar comigo eu corro com toda a minha velocidade porque eu não queria ver a Senju com raiva se eu atrasasse mais algum minuto e eu chego em casa em menos de um minuto e eu tomo um banho e visto uma roupa e eu aproveito que ainda faltava muito tempo para eu fazer alguma coisa antes de dar o horário de eu ir para o parque de diversões enquanto com o Dark ele estava de boa editando os vídeos dele até que ele recebe uma mensagem no celular então ele pega o celular e ele abre o zap e ele vê que o Takemichi tinha mandado 5 mensagens então ele foi ver o que o Takemichi tinha mandado e quando ele ver tinha um vídeo então ele decide assistir o vídeo ele começa a assistir o vídeo e ele vê que o vídeo mostrava que a gangue dele tinha sido atacada e o Dark fala bom amanhã eu resolvo isso mas hoje é para eu me divertir com a minha banheiro tomar um banho então depois de 10 minutos o Dark sai do banheiro e vai para o quarto botar uma roupa e ele foi o primeiro a se arrumar da CSA porque os filhos dele estavam dormindo então ele resolve assistir TV.
Enquanto comigo eu estava botando umas peças em uma moto que eu tinha achado no lixão e só o que faltava para ela ficar zero era só a bateria nela que ela ia ficar zero. Então eu ouço alguém buzinando na frente da minha casa, então eu fui lá ver quem era e quando eu abro a porta eu vejo a Senju, mas a família dela. Eu falo me atrasei. E a Senju fala assim com um sorriso doce mas medonho e eu engulo seco. Eu falo eu demorei porque eu estava ajeitando uma coisa, então me perdoar por favor. A Senju fala eu te perdoo se você ficar de babá dos meus filhos. Eu falo beleza. Ela fala bom, mas o meu namorado perguntou se você quer uma carona. Eu falo não precisa, eu só vou consertar uma coisa e já chego lá. E a Senju fala só não se atrase, senão eu vou te espancar. E ela fala isso sorrindo e eu começo a suar de medo e eu falo está bem com muito medo na voz. E ela entra dentro com o carro e eles vão para o parque e eu termino de consertar a moto e eu falo investi muito em você e pelo jeito não foi à toa. E eu olho para o meu relógio e eu vejo que falta 2 minutos para eu se atrasar e eu pego o capacete, ligo a moto e eu vou com toda a velocidade da moto que eu chego lá em 1 minuto. Quando eu chego lá eu vejo a Senju e a família dela, mas só que eu estava sentindo uma aura assassina e eu já sabia de quem era. E o Dark olhava para mim com um olhar de como tivesse falando no real tão jovem e ele tampa os olhos dos filhos dele e eu engulo seco. Eu desligo a moto e vou andando rezando e quando eu chego lá a Senju, que por impulso eu uso a minha habilidade de ficar pequeno e eu fico pequeno e eu falo o que aconteceu. E eu olho para cima e eu vejo a Senju e eu fico com uma cara de idiota e falo lasco. E a minha única opção foi correr e eu começo a correr e a Senju começa a correr atrás de mim. E como eu era pequeno eu tinha muitas vantagens porque eu podia entrar dentro de um buraco e foi isso que eu fiz. Eu entrei dentro de um buraco. Ela olha para o Dark e fala se você não me ajudar a tirar ele daqui eu prometo que você vai ser espancado junto com ele. Eu pensamentos lasco e eu começo a correr. E como o Dark não queria ser espancado ele usa o estilo fogo jutsu, aniquilação de fogo dentro do buraco. Mas antes que o fogo me pegasse eu encontro a saia do buraco. Mas só que quando eu saio do buraco eu fico grande de novo. Pensamentos eu me esqueci que eu ainda não dominei esse poder direito. E a Senju me vê e ela vai correndo a toda velocidade para mim. Bate F pra mim tropa. Depois de 10 minutos de espancamento e o Dark encontra os amigos dele e os amigos dele veem eu sendo espancado e o Baji aposta que eu ia morrer junto com o Kazutora e o Takemishima. Só que quando ele fala isso eu fico pequeno e eu abro um portal e eu entro no portal e o portal me leva para o topo da montanha russa. Então a Senju fala você escapou da morte hoje, mas outro dia você não vai escapar da morte. E a Senju olha para trás e fala tão parados aí por quê? Vamos nos divertir. O povo entra no parque. E depois de um tempo o Dark encontra um brinquedo que eles poderiam deixar os filhos dele brincando o tempo que quisesse e eles vão nesse brinquedo e deixa os filhos do Dark lá brincando por enquanto que ele e o resto do pessoal ia ir nos outros brinquedos. E a Gabriela fala gente que tal a gente ir na montanha russa? E todos falam bora. E quando eles chegam lá eles entram no carrinho da montanha russa e eu vejo eles e eu falo fu. E como eu não queria morrer eu uso um jutsu de transformação me transformando em um passarinho. Enquanto com o povo e quando eles e depois deles terem subido a diversão começou rolou gritaria. O Takemichi vomitou junto com o Kazutora e a Senju e a Gabriela tinham medo de altura. Elas não desgrudavam do Dark. Quando eles saem da montanha russa o Dark fala que tal a gente ir naquele martelo de medir a força e o Dark pergunta para a Senju e a Gabriela se elas vão participar. As duas falam sim, eu também vou participar, mas eu decido ir transformado em passarinho. E a gente chega lá no brinquedo e vemos um brinquedo que tinha uns 2 a 4 metros de altura. O Dark fala então quem vai ser o primeiro? Então o Baki fala eu vou ser o primeiro e eu vou falar as pontuações. Baki 60/90 de força, Baji 50/90 de força, Kazutora 50/90 de força, Draken 70/90 de força, Mickey 76/90 de força, Takemichi 45,5/90 de força, Dark 80/90 de força, Senju 90/90 de força, Gabriela 90/90 de força, eu 80/90 de força.
Mas só que todos ficam surpresos por um passarinho ter tanta força, e como a Senju já sabia que um passarinho daquele tamanho não ia ter imensa força para levantar aquele martelo, ela já descobriu que era eu transformado em passarinho. Mas cada um ganhou um prêmio. O Dark ganhou um urso de pelúcia quase do tamanho dele, a Senju e a Gabriela ganharam um urso de pelúcia do tamanho do Dark, e eu ganhei um passarinho, e de brinde ganhei um cordão muito bonito. E a Senju fala: Dark, Gabriela, vamos pegar as crianças e a gente aproveita e leva os dois para comer alguma coisa aqui no parque. O Dark fala: então vamos pegar as crianças. E eu e o outro passarinho pousamos no ombro da Senju, e a Senju fala: você já pode, volta à sua forma normal, eu não estou mais brava com você. Eu saio do ombro da Senju e eu me destransformo, e eu começo a acompanhar eles até onde estavam os filhos deles, e a gente pega Yumi e Oizana e a gente vai numa barraca de comida do parque. E quando a gente acaba de comer, eu falo: crianças, vocês querem no pica-pau? Deixando os dois fascinados, e eu falo: vocês também querem ver um truque? E a Yumi e Oizana fala: sim. Eu chamo a Senju e a Senju fala: o que você quer, Jigen? E eu falo: venha que você vai descobrir. E a Senju chega perto de mim e eu falo: Senju, o que é isso atrás da sua orelha? E eu tiro um urso de pelúcia de trás da orelha da Senju e eles ficam fascinados. E o Dark percebi que os dois estavam com sono, e o Dark fala: eu acho melhor a gente ir, embora já está muito tarde. E a Gabriela fala: verdade. Eu falo: eu também tenho que ir, mas antes eu tenho um presente para a Oizana. E a Yumi e a Gabriela pega no colo a Yumi e a Senju pega no colo Oizana, e nas minhas duas mãos aparecem dois ursos de pelúcia do tamanho do Dark, e eu entrego os dois ursos para Yumi e Oizana e eu acompanho eles até chegar no carro deles, e a gente se despede e cada um foi para sua casa. Quando o Dark e a família dele chegam em casa, eles botam as crianças na cama, e o Dark estava deitado no quarto mexendo no celular, e ele olha para a porta e vê a Senju e a Gabriela na porta só de roupas íntimas. O Dark fala: nós não vamos fazer isso, a gente tem filhos e eu não quero acordar eles. Mas as duas não ouvem ele e elas pulam em cima do Dark. E bom, meus caros, eles tiveram bem divertidas, se é que vocês me entendem. No dia seguinte, o Dark, a Senju e a Gabriela estavam dormindo, e o Oizana e a Yumi tinham acordado mais cedo, e eles vão no quarto do casal e eles veem que os pais deles estavam dormindo, e o Oizana, como é um pouco sapeca, ele faz o papel de Boruto. O Oizana sobe em cima da cama e ele pula na barriga do Dark, e o Dark acorda igual Naruto, e eles fizeram isso porque eles queriam conhecer os avós deles. O Dark não tinha levado eles para conhecer os avós deles porque eles só estavam 2 meses com eles. Então a Gabriela e a Senju acordam, mas elas não tiram o cobertor porque elas estavam sem roupa da noite que elas tiveram com o Dark, e elas falam: Dark, você pode tirar as crianças daqui para a gente se trocar? O Dark fala: tudo bem. O Dark desce, mas as crianças para o quarto de brinquedos que eles tinham, e o Dark deixa os dois lá brincando enquanto ele foi no quintal da casa, e ele vê que a grama estava muito grande, e ele resolve cortar a grama, mas como ele estava com preguiça de pegar o cortado de grama, e o Dark cria 2 adagas, e ele começa a cortar a grama. E depois de 5 minutos o Dark terminar de cortar a grama, e o Dark resolve ver se a Gabriela e a Senju tinham terminado de se trocar, enquanto comigo o meu chefe tinha me dando uma semana de folga por eu ter cuidado do restaurante sozinho ontem. Ele também me pagou o meu salário, e como eu não tinha nada para fazer, eu decido assistir Venom. E não me pergunte por que tem o filme do Venom, nessa teoria só segue o roteiro. E depois de um tempo assistindo, eu decido andar um pouco pela cidade e também aproveitar e comprar pão, e eu pego a minha moto e fico andando um pouco pela cidade. E eu estava andando pela cidade até que eu paro na padaria do seu Zé. Seu Zé fala: então é verdade os boatos que você tinha voltado, Gigi? E eu falo: pelo jeito eu tô muito famoso para o povo falar sobre mim. E eu e o seu Zé começamos a rir, mas o seu Zé fala: hoje o seu pedido vai ser por conta da casa. Eu falo: eu vou querer R$ 2 de pão e também vou querer uma tapioca. E o seu Zé fala: é pra já. E o seu Zé bota os meus R$ 2 de pão e a minha tapioca, e ele me entrega e fala: depois você venha aqui para a gente conversar um pouco. Eu falo: está certo, seu Zé. E eu saio da padaria e eu vou pegar a minha moto, mas só que eu esbarro em uma garota, fazendo ela cair, e eu ajudo a garota se levantar. E eu falo: me desculpe, eu não tava prestando atenção. Por não tem problema, acidentes acontecem. Eu falo: é. A garota fala: mas como é o seu nome? Eu falo: o meu nome é Gigi. E o seu?
E a garota fala: o meu nome é Sarah. Mas vamos para o episódio por aqui. O próximo episódio sairá no canal do Byaku e a teorias do canal dele estará. Tá. Quebrou ele.